Mano, se liga nessa história. Todo mundo conhece a Área 51 por conta dos mistérios do universo, de extraterrestre e tal, né? Mas se eu te disser que existe um segredo mais bizarro ainda e que ele não veio das estrelas? E se um monstro que eles escondem em níveis subterrâneos for, na verdade, uma pessoa? Uma pessoa com nome, sobrenome e um DNA que foi destruído em nome de uma ambição doentia. Hoje a gente vai dissecar a história de Abigail Wester, que se você acha que experimentos militares são só o que a gente vê em filme da Marvel, senta aí e pega sua pipoca, porque a gente vai conversar hoje sobre uma coisa que é um horror biológico puro, sem filtro nenhum e com detalhes que o governo americano tentou apagar por décadas. Se acomoda, apaga a luz e bora de mistério, porque hoje o dossiê é sobre o Projeto Abigail. Vamos voltar para os anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em choque e os Estados Unidos estavam numa corrida insana para criar um super soldado. Eles queriam alguém que não precisasse dormir, que não sentisse dor e que tivesse uma força sobre-humana. Foi tipo um super-herói mesmo. E um dos cientistas mais brilhantes da época era o Dr. Albert Wester. E o cara, ele era o cérebro por trás dos projetos de biogenética mais secretos da Área 51, tá? Ele precisava de uma cobaia voluntária, porque os testes envolviam radiação pesada e hormônios sintéticos que nunca foram testados. Mas ninguém era louco o suficiente para topar um negócio desse, né? Mas foi aí que ele tomou a decisão que destruiu a própria família dele. Ele ofereceu a própria filha, a Abigail. Mano, tenta imaginar a cena. A Abigail era uma universitária brilhante, tá? Cheia de planos e confiava cegamente no pai. E ele convenceu a menina de que ela seria uma heroína, que o nome dela ia estar tipo nos livros de história. Ela entrou naquela base subterrânea sorrindo, achando que ela estava ajudando o país. Mas mal sabia ela que ela estava descendo para o necrotério da própria alma. Os experimentos começaram e nos primeiros meses a Abigail parecia super bem. Mas logo a biologia começou a cobrar o preço. A pele dela começou a engrossar, foi perdendo a elasticidade e ficando numa cor meio acinzentada, quase tipo um couro de elefante. O cabelo caiu por completo, gente. Todinho. E os dentes? Mano, os dentes começaram a crescer de uma forma meio desordenada, ficando pontiagudos e rasgando a gengiva por dentro. O Dr. Wester não parou, tá? Ele aumentou a dose da radiação e a Abigail começou a crescer. Ela passou de 2 metros de altura e de uma forma assim bem deformada, tá? Os ossos estalavam o tempo todo, porque os músculos eles cresciam rápido demais e os tendões não aguentavam direito, sabe? Aí ela parou de falar, as cordas vocais ficaram totalmente danificadas. O que sobrou foi um som de respiração meio pesada e rosnados que os funcionários da Área 51 viam a quilômetros de distância pelos dutos da ventilação. Ela foi trancada numa cela de contenção máxima, feita de aço reforçado no nível 4 da Área 51. Não tinham janelas, nem cama, apenas escuro e dor. Anos se passaram e o Dr. Wester finalmente olhou para o que ele tinha feito e sentiu o peso disso. Não era mais a filha dele. Era uma criatura de 2,5 metros, cheia de garras e com uma fome insaciável. O remorso bateu e de um jeito que ele não aguentou, tá? Em 1945, o Dr. Wester tirou a própria vida dentro do laboratório. Mas ele deixou uma carta, um último pedido para os militares. Não matem a Abigail. Por favor, continuem alimentando ela. Tentem reverter o processo. Mas vamos para a parte para vocês entenderem como é que o exército opera, tá? Com a morte do cientista-chefe, o projeto foi cancelado na hora.
E eles não iam gastar milhões tentando salvar uma aberração. Então, eles decidiram deixar Abigail morrer de fome, porque seria mais barato, né? Eles pararam de mandar as marmitas diárias de carne crua que ela recebia, tipo, para uma festinha, e eles acharam que em uma semana, mais ou menos, o problema estaria resolvido. E pronto, seria um modo barato de exterminar a praga, né? Mas eles subestimaram o que a radiação tinha feito com o metabolismo dela. Dizem que as luzes da área 51 nunca se apagam, mas o som que vem de baixo é o que assusta, tá? Funcionários que trabalhavam lá nos anos 60 e 70 juravam que no silêncio da madrugada dava para ouvir as pancadas surdas assim, vindo do nível 4. E quando finalmente criaram coragem para abrir a cela, né, anos depois, ela estava vazia. A porta de aço, que era reforçada, estava com marcas e de garras assim retorcida, como se essas garras tivessem atravessado praticamente papel assim, de tão forte que era. E aí vem uma coisa, né? E se eu te disser que ela nunca saiu de lá? As teorias mais fortes dizem que a Abigail se adaptou ao escuro e ficou por lá, lá nos níveis mais profundos da base, tá? Dizem que o exército mantém áreas inteiras bloqueadas porque ela virou tipo uma espécie de segurança biológica. Tem gente que jura que o cheiro de carne podre, assim, que sente cheiro de carne podre, né, perto dos exaustores lá da base. E isso seria um sinal claro que a fera do 51 ainda está viva. O governo diz que a Abigail nunca existiu, mas fotos granuladas, né, que vazaram aí na internet, mostram um perfil humanoide que não bate com nada que a gente conhece aqui na Terra. Bom, o projeto Abigail é um lembrete que o maior perigo da tecnologia não é o que ela pode fazer, é o que ela pode destruir no caminho. A Abigail Wester começou como uma jovem com um futuro brilhante e terminou como um fantasma preso num pesadelo de aço. E você? Você acha que o Dr. Wester foi só um cientista louco ou um pai que perdeu a própria filha para a ambição? Você acredita que a Abigail ainda está lá embaixo no escuro, esperando por alguém que nunca vai voltar? Comenta aí embaixo, porque esse caso é para deixar qualquer um sem dormir, né? Bom, se você quer mais dossiês completos com essa riqueza de detalhes, já sabe, né? Se inscreve no canal. Deixa um like, pelo amor de Deus. Compartilha aí com um amigo que ama um segredo de Estado e essas coisas de governo e Área 51. Porque a gente se vê no próximo mistério, né? Um grande beijo.